Boa noite a todos. Eu sou Marisa. A palestra de hoje envolve os capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Trata-se do capítulo 8º. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. São Mateus. Pureza de coração. Como que nós vamos entender isso? Então Jesus fala que puro de coração é aquele que é simples e humilde. Então a humildade e a simplicidade seriam condições para ter um coração puro. Mais adiante, apresentaram para ele algumas crianças, ainda na narração de São Marcos. Apresentaram-lhe algumas crianças para que se chegassem a Jesus, e os discípulos afastaram as pessoas que estavam trazendo aquelas crianças. E Jesus os repreende e se pronuncia: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhe assemelham. Então Jesus toma a criança como referência de pureza, de inocência, de simplicidade, de humildade. A criança, quem aqui convive com alguma criança? Filho, neto, sobrinho, não importa. Levanta a mão para eu saber. Então a criança traz para nós uma alegria que nós não conhecíamos. Um sentimento de amor que também não conhecíamos. Então, quando nós temos na nossa convivência, no nosso lar, crianças, desde o bebezinho, vamos estipular até 7 anos, elas são reencarnação de espíritos adultos. Então nós falaríamos, mas por que ela se apresenta assim, tão frágil, tão delicada, dependente de nós? Exatamente para despertar em nós esse amor que nós não conhecíamos. Quem tem mais de um filho, ou mais de um neto, que o neto é amor redobrado, pensa assim: nossa, mas quando vier o segundo, eu vou dividir metade para cada um. Engano. Você vai multiplicar. Você não divide o amor por um segundo filho, um terceiro filho, ou um segundo neto, ou sobrinho, ou afilhado, não importa. Você multiplica. Então a sua capacidade de amar, ela extrapola, transcende. Então Jesus, ele faz referência às criancinhas porque elas nos tocam de uma maneira muito especial. O sorriso, a sinceridade, a autenticidade da criança, quando faz algum comentário, você está gorda, por exemplo, ou quando faz algumas, hoje você está feia, alguma coisa assim, dentro da simplicidade deles, eles são puros. Então, como é que se processa essa transformação? A criança de hoje, ela já teve muitas reencarnações.
Então, os amigos espirituais nos explicam que a criança, antes um espírito adulto, antigo, eu estava lendo hoje que as encarnações de Chico Xavier, e a primeira vem lá de 1600 e tanto antes de Cristo, as diversas encarnações que ele experimentou. Assim somos todos nós. Então, o planejamento espiritual traz o adulto que vai reencarnar, passa por um processo de sono, de adormecimento. E nesse processo, os seus registros de memória vão sendo não apagados, eles vão sendo adormecidos. Eles continuam lá latentes, mas aquele espírito que vai voltar sob a forma da criança, do bebê, ele vai se esquecendo de tudo. Por quê? Porque o planejamento reencarnacionista envolve muitas vezes grandes inimigos numa mesma família, grandes mágoas, desajustes, conflitos. E aí então o que acontece? Esquecemos tudo, voltamos a estaca zero, na condição de um bebê. Aí a gente entende que muitas vezes, quando se fala de aborto, que muitas vezes se fala sobre o momento em que o espírito reencarna, estudando a doutrina, a gente vê que esse planejamento é anterior à nossa reencarnação. Ele começa lá no plano espiritual. Onde você vai reencarnar, com qual família, como que vai ser a sua, vamos dizer assim, a sua configuração física. Ainda hoje eu estava ouvindo também um vídeo do Chico, em que ele fala assim, que os cegos foram os suicidas que de repente atingiram os olhos, que os surdos muitas vezes são os suicidas que atingiram o aparelho auditivo, que os excepcionais são muitas vezes suicidas que atingiram o corpo cerebral. Então a gente entende que tudo é planejado lá antes de nós passarmos pelo processo da redução para sermos concebidos através da lei do amor. Fomos concebidos e vamos crescer e florescer e renascer de um ponto zero. E exatamente essa concepção tão frágil é que desperta em todos nós essa transcendência de amor que nós até então não conhecíamos. Portanto, quando Deus, ou através de Jesus, Ele traz para nós a pureza, a criança, vejam a nossa responsabilidade. A criança chega para nós com todas os seus traumas, os seus conflitos adormecidos. E a responsabilidade nossa, dos pais, é tentar, através do amor, transformar esse espírito muitas vezes rebelde,
esse espírito que muitas vezes chegou à nossa família por um resgate coletivo de todo aquele grupo de pessoas, nós vamos compreender que tudo é um processo, tudo é a lei do universo, nascer, renascer, o começar de novo. Então a criança, quando ela chega a bebê, nós temos condições de moldá-la. Então a comparação que se faz é como se ela fosse uma argila ainda mole, que você vai dando formatos, ou se vocês preferirem, um galho verde, que você vai conduzindo de modo que ela adquira por aquelas pessoas, adquira uma concepção de bem, de amor, respeito ao próximo, respeito à natureza, respeito a Deus. Então, o que a gente percebe é que, de repente, alguns pais, eles querem filtrar uma idealização de filho que se aproxime da perfeição. Se nós estamos num planeta de provas e expiações, não há ninguém perfeito. Todos temos limites. Todos nós somos fruto reencarnacionista de muitos erros, de muitas experiências que aconteceram em nossas vidas regressas. Então, quando se mostra, ou quando se tenta mostrar que uma criança, ela está tendo uma postura egoísta, ela é agressiva, ela destrói as plantas, as flores, ela chuta os animais, ela briga, belisca, morde. É o momento de nós atuarmos enquanto educadores, enquanto pais, para tentar modificar esse tipo de comportamento. Até os 7 anos, a espiritualidade nos diz que aos 7 anos é que se completa o processo reencarnacionista do espírito. Então, em todo esse período, nós temos que agir com amor, mas também impor limites, disciplina, respeito, ordem, organização. Nós temos notícias que as crianças que estão reencarnando, muitas estão vindo de situações espirituais acima das nossas. São espíritos que estão reencarnando no planeta Terra no processo da transição. Então, nós muitas vezes nos surpreendemos com algumas coisas que elas falam, com algumas coisas que elas dizem. Com relação a não gastar água, por exemplo. Olha essa torneira aberta. Com relação a plantas, a animais, a criança, ela fica maravilhada diante de uma joaninha, diante de um pequenino besouro, que nós nem notamos. Elas são crianças
que têm uma espiritualidade já mais desenvolvida, mais elevada. Então, muitas vezes, elas vão nos ensinar conceitos e valores de inclusão, de abraçar o diferente, de trazer para a nossa convivência com a maior naturalidade o coleguinha que seja de outra raça, de outra cor, que seja da outra religião, que seja de outro status social, porque elas estão vindo para agregar ao nosso planeta o processo evolutivo. Então, a nossa responsabilidade é muito grande perante isso. Essa pureza não pode se perder. Não está certo você querer transformar a criança num adulto, mini adulto. A criança, ela tem que brincar. Ela tem que sorrir livremente. Ela tem que questionar. Por quê? Por quê? E nós temos que procurar algumas respostas. E quando não tivermos, assim, não sei. Eu também não sei por quê. Mas vem aqui que eu te dou um abraço. Pronto. Está resolvido. Vocês já viram assim, quando uma criança chega, nossos netos, né? Na minha fase, netos. Muitos de vocês ainda filhos. Que você, quando ela chega, você só abre os braços assim, ela vem correndo e abraça. Então faz parte da natureza delas essa generosidade. Então nós não podemos deixar perder. Quando alguém nos aponta alguma coisa, vamos observar, será que é isso mesmo? Será que ela está conseguindo dividir? Ou é tudo meu, é meu? Observe a pureza, o olhar, o sorriso, o abraço. E vamos tentar seguir o seu modelo, a sua referência. É a referência que Jesus tomou para falar da simplicidade, da humildade, da bondade e do amor. Que nós tenhamos a ajuda de Nossa Senhora, a Mãe Espiritual de toda a humanidade, enquanto pais, enquanto mães, enquanto tios, padrinhos, não importa. Aquela criança que conosco convive, para que ela não perca essa beleza interior e que nós possamos olhar e aprender. Não com aquela coisa, eu sou superior porque eu sou mais velho ou mais velha. Não. Se elas vieram para nos ensinar, vamos aproveitar. E quando a gente vê que tem uma aresta que está saindo, está desviando um pouquinho, vamos tentar trazer de volta. Não com agressividade, não com violência, com conversa, com diálogo, explicando a lei da espiritualidade. A criança entende. Quando você fala da reencarnação, ela entende. Quando você fala do espírito protetor, anjinho da guarda, ela entende. E quando a gente fala Ave Maria, e quando nós falamos Pai Nosso que estais no céu, a criança acompanha. Então, que essa pureza possa chegar ao nosso coração,
Não é o que sai da boca não é o que entra pela boca, como questionaram os fariseus e os saduceus, por que os discípulos não lavavam as mãos? E Jesus disse, o mal não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca. Saibamos escolher as palavras, as ações, e tentarmos ser exemplo para elas, para o próximo, com um abraço, com a generosidade, com a bondade, com a humildade, com que Jesus nos ensinou. Muita paz para todos nós. Muito obrigada pela atenção de vocês. E vamos agora aos passes. Mentalizando Jesus. Não é para mentalizar o problema que eu deixei em casa, o doente. Aquela hora é sua. A bênção vem sobre você. A energia ali é direcionada para quem está no passe. No que antecede ou no que sucede o passe, vocês podem pedir por quem vocês quiserem. Mas no momento do passe, com as mãos colocadas para cima, sintam a energia que é colocada em cada um de nós. Muita paz para todos nós.